Shalom, shalom. Vou gravar esse vídeo porque eu envio para outras pessoas que interessam aprender alguma coisa de Amat, de verdade. Eu quero começar aqui com o texto de Ishaial, capítulo 53. Salvação vem de Yal. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço, que é Iade de Yal, porque foi subindo como renovo perante ele a raiz de uma arates seca. Então estava profetizado que Yahshua viria de uma região seca, de uma terra seca. Isso de fato aconteceu. As 12 tribos de Sha'al estavam espalhadas ali no território, ali na Adama e no Ulã, da circunviança ali de Isha'al. Duas tribos que permaneceram foram a Yudá e Baniamim, que está ali na região central de Jerusalém. As demais tribos foram levadas cativas. Por quê? Porque enquanto eles estavam unidos, ninguém podia contra eles. Quando eles se desuniam e abandonavam a Brit Torá, eles eram presas e eram levados escravos para as nações inimigas. Em volta deles tinha muitos inimigos. Tinha os amalequitas, adomitas, Adum, moabitas, que é linhagem do Saul. Esaú, né? Saul. Esse povo aqui foram os fundadores de Roma, moabitas e adomitas. Moabitas e adomitas. Eles surgiram do Império Romano, os ruivos, né? E as tribos de Sha'al estavam aqui, todas perto. Ruben, Gad, Manassás, Dan, e todos eles estavam aqui. Efraim. Mas só que Simeão, eles, depois brigando entre si, se tornaram presas fáceis. Então, 10 tribos dessas foram levadas cativos. Isacar, Zabulon, todos eles foram levados cativos para as outras nações. Se espalharam, então, as 12 tribos de Sha'al. E de onde Yahshua veio? O Mashiach estava profetizado que ele viria do deserto Sim. O deserto Sim, ele era uma região que habitava, ele cobria toda a área de Judá, da tribo de Judá. Então Yahshua foi profetizado vir da tribo de Judá, como ele veio. Então ele sobe até o templo e diz que Yahweh não habita no templo, porque eles realmente tinham apostatado do Brit Torá e abandonaram Yahweh. Então quando ele vai anunciar arrependimento ali com Yahshanã, o seu primo, eles foram rejeitados. E ali nasce uma grande perseguição do início do ministério do Mashiach. E essa perseguição se findou até a igreja primitiva, quando ela foi, enfim, dizimada. Porque surge ali o cristianismo depois, dizimando a Brit Torá, trazendo o paganismo. Então, qual é o motivo deles serem levados cativos? Pelo abandono das coisas de Yahweh. Compreende? A Brit. Então, está profetizado aqui. Não tinha parecer nem formosura o Mashiach. E olhando os israelitas, o judaísmo para nós, para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno de entre os homens, homens de dor experimentados no trabalho. E não era como os cães gulosos, né, que não trabalham, só vivem pedindo dízimo e ofertas. Entende? Como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos caso algum dele, porque era pobre. Hoje, o pobre também é desprezado dentro do sistema religioso, né? Está endemoniado, tal, não é fiel, essas coisas. E aí surge a teologia da prosperidade. Barganha, né? Nos templos. Então, Yahshua, ele tinha uma dor muito grande de trabalho e de sofrimento. E desprezo. E ele veio para quê? Nós reputávamos como aflito, porque ele sofria muito, ferido de algo oprimido. Mas ele, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou. E nós reputamos como aflito, ferido de algo oprimido, mas foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a Shalom e a Torá estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos como desgarrados, como ovelhas, e cada um se desviava do seu caminho.
Ele foi oprimido e não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então Yahshua pagou esse preço terrível para anunciar o abrito e trazer até nós. Trouxe até os talmidins, trouxe até a igreja primitiva, e nós somos a última geração que ele levanta Narates para sofrer por causa do abrite, porque o mundo jaz do maligno e já no paganismo. 49, de Shaial. Ouvi, ó ilhas, escutai, ó vós povos. De longe o Ial me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha ama. Fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada afiada de 2 gumes, como está lá no livro de Apocalipse Shazum, que ele tem a espada afiada de 2 gumes. O que é espada afiada de 2 gumes? É o antigo pacto da Torá, e é o Taná, e é o que nós conhecemos hoje como o novo pacto, que é o testamento que nós conhecemos. Então Yahshua vem com a espada de 2 gumes, ele vem anunciar tanto o Velho Testamento como o Novo, correto? Então ele é a espada de 2 gumes. E com a sombra da sua mão me cobriu, que a sua mão, a sombra da sua mão representa o Yad, o nome Yal. Então, com a sombra da sua mão, Yal, me cobriu e pôs como uma flecha limpa que escondeu na sua aljava, na sua roupa. Então, a flecha representa o próprio nome de algo que você vai libertar as pessoas. Ishaial 51. Agora cantarei o meu Abá, o Shir, que é o cântico do meu querido, a respeito da vinha. Entende? Então, o vinho representa aqui, no caso, a alegria, né? O prazer. Então, veja bem. Então, estava profetizado o deserto, né? A volta do Mashiach e muitas coisas que os homens não atentaram. Ele desperta todas as manhãs, todos os em um. Desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Aprendem o quê? O Abrit Torá. Entende? O Ruá me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás, né? Como aquele que abandona o arado, né? O Ruá não me deixa confundido. O Ruá e ouça a voz do meu servo. Então ele está falando do próprio Yahshua aqui. Aqui está falando para vestir, para se colocar no pó da terra, se vestir, para receber aqui o corpo resplandecente, que é a ressurreição. E ele diz no verso aqui, no verso capítulo 52 de Shaial, verso 3. Porque assim diz Ial, por nada foste vendidos. Quem vendeu ele? Iudá, Judas, Iudim, né? Iudan. Também seu dinheiro para ser resgatado no Shabático. O povo de Shahal, na sua origem, diz que o Mitzraim, Egito e a Síria oprimiram eles sem nenhum motivo. Presta atenção. Aqui, ó. Compreende, não? Deixa eu colocar aqui para não cair. Certo? Então o povo aqui, olha, isso é documento, etíopes e aldins. Ó, tonalidade, tribo de Judá. Eles abandonaram Ial usando esse símbolo pagão de Renfa e Moloque. O símbolo de Shahal é esse aqui, ó. É o candelabro. E eles foram levados cativos para o Egito. O meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles dão ruivos. E Iau, diz Iau, o meu nome é blasfemado incessantemente. O que é ser blasfemado? Eles começaram a escarnecer do nome de Iau. Entende? Então você vai ver que o choro do bebê, ele vai chamar Iau. Correto?
choro do bebê vai chamar Ial. E está relatado nas escrituras. Olha que interessante, dos lábios das crianças e dos que amamentam, firmaste o nome e a fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo em busca da vingança. Está ali em capítulo 8. Ele promete também uma profecia desde a chegada do Mashiach, quando é: portanto o meu povo saberá o meu nome, no abrite arcaico. Por causa disso, naquela manhã da 7ª trombeta, dos 7 anos finais e última geração, Dur, os Yaldim na Arates, porque eu mesmo digo isso, eis-me aqui. Então o Ial promete que o povo dele saberá o nome dele nos últimos Iu, como na época que Alcha esteve aqui também. Entende? E ele fala que nos últimos Iur seria propagado a mate. Entende? Então Ial desnudou o seu Yalcha, o braço perante os homens e as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de Ial, que é Yalcha, o abrite. Compreende? Eles vão conhecer. Aqui, ó. Matatial. Ele vai dizer assim: quando Yalcha ia saindo do templo, aproximaram-se dos tamidins e mostraram a estrutura. Vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. O templo caiu no ano 70. Entende? O templo caiu no Shana 70. Então já caiu. Entende? E diz que ninguém vos engane depois disso. Apareceu assolador e etc. Então aqui tem várias passagens que eu poderia estar aqui falando para você. Mas eu quero subir aqui em cima e mostrar para você acerca dos últimos Iur. A profecia acerca da volta de Alcha. Compreende? A profecia acerca da volta de Alcha. Só para você ter uma ilustração. Estamos no ano 2025. Então alguém tem a dúvida disso? Não. No calendário gregoriano. Correto? Então no calendário gregoriano nós estamos no ano 2025. Portanto, nós estamos 25 anos, matematicamente, do fechamento da expiação de Yalcha. Entende? Estamos 25 anos do fim da expiação do Mashiach. Correto? Se a gente analisar dessa forma, o fim da expiação. Correto? Porém, as datas foram adulteradas pelo sistema dominante que controla o calendário, calendário da civilização. Correto? Rabinos afirmam ter uma margem de erro de 200 a 236 anos, sendo 4 anos a mais do que conhecemos. Em parte. O que significa isso? Que fica a critério de margem de muito erro, né? Significa
Isso significa um critério de alta margem de erros. Compreende? Uma alta margem de erros. Só para você ter uma noção do que está acontecendo aí. Então, no calendário judaico, hoje, acredita-se que está no ano de 5.785, correto? Portanto, há uma irrevelância, há uma margem aqui de erro ocultado, né, de 200 anos. Essa é a margem. Desde a época do exílio e diáspora do povo judeu, do povo semita. Com erros e acertos, estamos na porta do último jubileu judaico. Isso acredita-se, rabinos afirmam isso, mas sem total afirmação. Acredita-se, então, que estamos no ano 6024. Então, dessa forma, estaríamos já no sabático de Yausha, coisa que não é Hamat. Então descartemos isso. Então descartemos essa possibilidade. Pronto. Então vamos descartar essa possibilidade. Mas existem muitas margens de erro. Hoje Shahal está finalizando 119 jubileus. Eles acreditam que em cada 40 jubileus acontece um marco entre o povo de Shahal. Compreende? E acredita-se no 120 sendo o último jubileu. Correto? 120 sendo o último. Mas, como eu disse, como foi dito, dos erros numerológicos. Compreende? Então, observemos o seguinte. Vamos observar o seguinte. Abraão se manifesta no ano de 40 jubileus. Depois, 2000 anos depois, vem... depois aparece... 2000 anos depois de Adam. E Yahushua Mashiach se manifesta no ano 8º do 80 de jubileu. Depois de 2000 anos. Compreende? Abraão, depois de 4.000,
de Adão. Tendo o retorno de Yahshua 2000 anos, fecha nos 6 milênios. Então, se estamos no calendário gregoriano, que se conta desse nascimento de Yahshua, então existe um erro de calendário, acredita-se eles, de 3 anos. Então o calendário, eles acreditam que então o jubileu ocorreria no ano 28 ou 29. Teremos o calendário sabático e na visão rabínica. Correto? Um círculo que se inicia então depois disso. Então um novo círculo. Mas sabe quem vai se manifestar nesse calendário aqui? Vai se iniciar um círculo, então, um novo círculo, né? Novo círculo. Peraí, novo círculo. Se inicia. Governo da besta. Eles estão aguardando o judeu, o Mashiach. Mas nós sabemos que não é Mashiach. Sabemos que é a besta. Então, se eles estão aguardando o jubileu do milênio no ano 2027, isso demonstra que vai aparecer o anti-Mashiach. Porque o círculo de 40 jubileus vezes 50 vai dar 2000 anos. E isso, já findando isso, é o retorno da volta de Yahshua. Só que com os erros de números, não dá para se dar uma data, porque tudo foi ocultado. Tudo foi ocultado para quê? Para os 40 jubileus fechar com a chegada do anti-Mashiach. A volta do Mashiach vai ser ao ressoar a trombeta 7. E o segredo de Yahshua se manifestará a toda a humanidade. No 7º mês de outubro, é o tempo da expiação. Correto? É o tempo da expiação. É o Zaman. Então, no 7º mês, que é outubro, o tempo do Zaman, da expiação e do perdão se encerra, que é a expiação que Yahshua está fazendo. Mas antes disso vai aparecer o governo do falso Mashiach. Entende? Antes disso acontecer, se manifesta o ban do pecado. Entende? Se fazendo de Mashiach. Ele vai trazer o abominável. Entende? Esse toque do sufar não é um toque qualquer, mas é o último. Ele simboliza o fim do tempo da expiação. Será o grande aviso. Esse ano do jubileu final será o último. Correto? Está programado para o 120, mas será que nós estamos no 119 mesmo? Ou tudo é uma preparação para engano, não é? Yahshua é a marca do perdão, da libertação e reintegração de posse de toda a terra. Compreende ou não? Para o seu povo, que peregrina na terra. Para o seu povo que peregrina na Arates. Então, o Redentor vai aparecer para o seu povo. Shaul fala também dessa última sufar. Entende? Ele alerta que o retorno de Yahshua se dará na última sofar, que é a última trombeta, onde, ante a última sufar, os mortos ressuscitarão. Então, um dos grandes sinais é que os mortos hão de ressuscitar. Conforme a tradição judaica,
10 de outubro é o mês do jubileu. Compreende? Então, se nós estamos no ano 2027, 28 e 29, o judaísmo acredita que se dará ao último jubileu, nesse período de 6.000 anos. Compreende? Então, relatamos o tempo e a hora, haverá uma reintegração de posse de Mashiach. Acerca da Aratz, para reestabelecer a ordem e o milênio do governo seu. Naratz. Yahshua manifestará em tempos catológicos, compreende? Em duas fases. Para fazer passar em duas fases, não é? Para fazer passar, para fazer o passar, que é a primeira vez que ele veio, não é? Oi! Ó, depois eu vou aí, peraí, que eu tô ocupado. Passar na sua hora, celebrar, passar. Então ele vai fazer isso. Cumprir as festas dos pães asmos, as primícias dos que dormem. Então Yahshua, ele simbolizou isso aí, da ressurreição, né? As primícias do que dormem é a ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar, então ele fez essa festa. Ele enviou o Ruach no Pentecoste, entende? E a Páscoa, passar e os pães asmos, né? Então ele participa aqui de 4 festas. Passar, pães asmos, primícias e o Pentecoste, que seria as festas que Mashiach participou. Mas eu tô gravando aqui. Tá? Então, veja bem. Aqui ele faz 4 festas, ele participam. E ele envia o Ruach. E ele promete retornar lá em Al-Shanan 14. Eu vou preparar lugar e quando eu fizer lugar, voltarei para levar vocês a mim. E no livro de Yahshua também ele fala de várias promessas. Só que tem 3 festas que o Mashiach não participou. 4 ele participa na sua primeira vinda. E 3 ele deixa para a sua segunda vinda, que é as festas da trombeta, a festa da expiação, a festa do tabernáculo, se encerrando o círculo 7. Então ele deixa para a segunda vinda dele. Então, o livro de... Eu acabei não colocando aqui, mas em Yahshua capítulo 4, que tirarei os nomes dos Balaíns. Não, Yahshua do capítulo 4 fala de 2 em... Que 2 em Ur é como se fosse 2.000 anos. Não, 2 em Ur e vai para o 3. Aqui está falando a metáfora de 2.000 anos. Abrim capítulo 8, Irmial capítulo 31 e 31. Então, as últimas festas, as últimas festas estão no mês de outubro. Essas festas Yahshua ainda não cumpriu. E é justamente nessas festas onde será tocado a Sofar, as 7 Sofar de Yahweh no Kippur, as festas das cabanas do tabernáculo. Tudo se dará no mês 7º, no Shabat, no 7º mês de outubro, que é o mês que a Arca da Aliança desce sobre as águas, se eu não me engano. Porque eu tenho esse estudo aqui, mas não lembro de cor. Então, no Iyur 7º, que é outubro, vai tocar também os 7 Sofar, adentrando para o último jubileu de Yahshua, que correrá no ano 120. As trombetas de Yahweh e o juízo se estabelecerá na Aratz
E cada pessoa dará conta do que fez. E quando ocorrer isso, né, de forma exata, então nós estamos nos últimos finais da Arates, porque nós estamos, pelo calendário judaico, nós estamos nos 119 jubileus. Falta o último jubileu. Compreende, não? O último jubileu ocorrerá no ano 120. E é onde estamos aí caminhando. Ano 2025. Nós estamos no ano 2025 mesmo? Não. Pelo calendário judaico e bíblico, nós estamos em outro ano, mas não 25. 25 é o calendário romano, grego-romano. Então não dá para afirmar exato quando vai ocorrer a volta de Auschwitz, porque o calendário está errado. Mas nós podemos afirmar sobre as festas judaicas. Compreende, não? De Ada até Abraão, 2.000. De Ada até Yalcha, 4.000. E de Yalcha o seu retorno, mais 2.000. De Yalcha ao seu retorno, mais 2.000. Compreende? Então você vê que nós estamos bem no final. Então finalizará no 120 jubileus. Um círculo de 120 anos. 120 gerações. Um círculo de 120 jubileus. Ele tem uma margem de erro desse calendário nosso novo de 4 anos. Então, se eles acreditam que o ano 2027 pode ser o jubileu sabático, isso pode ocorrer, então, em 2031, 2032. Compreende? Porque se tem 3 anos de erro, provavelmente no ano 30, no ano 31, aconteça o jubileu final da volta do Mashiach. Se o ano da perseguição vai ser em 3 anos e meio, nós estamos ainda dentro do prazo da perseguição da besta, que vai se levantar contra o povo de Al. Então, apresentando o cálculo aqui de 5.785 mais 200 vai dar 5.995. 5.990. Então não seria uma data provável? Seria. Mas a outra data também colocada no 36 vai passar, vai dar 6.020. Mas aí não pode, porque passou. Então tem que ser uma data que não estejamos dentro do milênio. Por isso que o judaísmo, os rabinos, fala que estamos no ano 5.902. Que estaríamos aí a 9 anos da último jubileu. Mas sem dúvida estamos sim diante da última geração que vai anunciar o Abrit e o fechamento das profecias finais. E a manifestação do verdadeiro herdeiro da Ararat, o dono para restaurar a terra e salvar os seus abadim. Fará muitos reinos, fará muitos Malak, né? Ele fará muitos Malachim, e sacerdotes, e há um mistério. Entende? O mistério é a trombeta soará, o sufar, os mortos ressuscitarão. Ayub, ele disse que o meu Redentor vive Shai, entende?
E como ele vive, ele se levantará para poder livrar o seu povo. Então vamos lá. Quando chegar esse jubileu para haver uma libertação do seu povo na terra, como o meu Redentor vive, e nós viveremos com ele, ele vai se levantar sobre a terra nos últimos Iur, porque o próprio Yahusha, com o som de arcanjo, os mortos ressuscitarão, o Ikra e Arates, e a volta do seu dono original para governar no reino milenar, entende? No Malak. E Shahal 27, Sufar Agadu, o grande Sufar de Yal, se tocará com grande trombeta, Sufar Gadu, que andavam perdidos da terra, né, vão ser chamados os quatro cantos da terra, das sírias que foram desterrados e ressuscitarão para a terra do Mitzrayim, e se tornarão e a vir e adorarão o próprio Yal no monte, né? Zian Kudash, Yal Shalaim por 40 anos, 40 Iur, jejuou Yahusha, e Moisés e Masha. Então 40 significa os jubileus, entende? Ele estava fazendo tafilá pelos jubileus, as festas judaicas do jubileu. Então Masha também fez isso, e Aleal, fechando ali um círculo daquelas gerações de 2.000 anos. Então, quando ele estava fazendo essa tafilá, ele estava fazendo um tafilá para Yal guardar o seu povo nesses 2.000 anos, para que eles não abandonassem os preceitos de Yal. Entende? E aí, depois de cada jubileu de 2.000 anos, fecha um círculo. Fecha um círculo. E algo acontecia de estrondoso. Mas sempre o círculo se fechava no Ukipur, o Iur do perdão, é onde Yal finalizava o perdão ali. As festas, elas finalizavam nas festas do tabernáculo. E o mais sagrado ali era o jubileu. Era o 7 do 7, né? 7 anos, 7 jubileus, e o sétimo era o mais Kudash, que é considerado como o 7º jubileu, onde Yal fazia revelações profundas. Entende? Então, só para lembrar, as 4 primeiras festas, Yahusha cumpriu. E falta fechar as 3 festas do Kippur Tabernáculo e na casa da expiação do tabernáculo e das trombetas. Então, por isso que fala em Apocalipse das trombetas, do perdão, do arrependimento, e depois do tabernáculo de Yal que desce para habitar com os homens. Então, de certa forma, simboliza o quê? As 7 trombetas falando dos jubileus, que é um fechamento de círculo. Entende? Cada geração fechou um círculo. Nós estamos no último círculo. Veja bem, 120 anos, a geração ela dura de 70 a 120 anos. Então, a última geração nossa, ela se acendeu na invasão tecnológica. Entende? Nós vimos chegar a tecnologia e muitos de nós vamos ver o fim da tecnologia antes da volta de Yahusha. Então, somando o fim dos tempos, da Arates dá 6.000 anos. Vai se encerrar o círculo shabático, que é o 7º. Então, você pode colocar assim, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Então a gente vai analisar o seguinte, quando você é que eu tirei um pendrive aqui, eu tinha umas fotos que dava para fazer um negócio legal, mas como eu acabei tirando o pendrive para salvar um documento, eu não sei se vai estar aqui, porque eu estou olhando aqui a Brit e não estou encontrando, olha. Realmente está no outro pendrive. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é uma coisa a mais sobre a volta de Yahusha. Então, o Yahusha ele voltará no ano jubileu.
é o ano sabático, é o 7º, finalização, novo círculo. Esse novo círculo vai se dar no 8º rei, que Yausha é o 8º rei do 7º, que é o milênio sabático de Yao. 7º é o descanso de Yao, é o descanso do povo de Yao, compreende?